Bom, nós vamos falar hoje sobre o papel do marido. Nós falamos semana passada sobre verdades bíblicas a respeito do casamento e hoje nós vamos falar sobre Caleb, vai lá para a sala. nós vamos falar sobre o papel do marido, como o marido, qual deve ser a característica do marido, como o marido deve se portar no relacionamento conjugal. Eu acho que no primeiro módulo, no ano passado, falei com vocês sobre um gráfico. Eu não coloquei aqui, mas me veio agora à mente um gráfico que o Paul Tripp faz sobre conflitos de responsabilidade que nós temos com Deus. Então, nós temos num campo menor aquilo que é de responsabilidade do homem e em relação àquilo que nós devemos, aquilo que Deus nos impõe como responsabilidade, nós devemos obedecer. Num campo onde nós temos, vamos supor aqui assim, ó, dá para ver aí? Esse campo, nós devemos apenas obedecer a Deus. Num campo que seria maior, nós temos aqui algo que Deus faz. Aqui sou eu. Nossa, é horrível escrever com isso. Vamos lá. E aqui, Deus. Né? Vou pôr assim com esse D. Aqui, aquilo que Deus faz, aquilo que ele revela na própria palavra de Deus como algo que é responsabilidade dele fazer, então nós devemos confiar. Ok, o que acontece é que muitos tentam esticar esse campo, tentando fazer aquilo que Deus faz, aquilo que é de responsabilidade de Deus. E muitos tentam encurtar aqui ou estreitar este campo de Deus, fazendo com que ele faça aquilo que nós devemos fazer. Falando aqui hoje especificamente sobre o papel aqui do marido, nós devemos saber que existe um papel ou existe um comportamento, uma postura, existe uma condição que Deus impõe para os maridos. Então, uma das coisas que o homem bíblico deve fazer é ser o marido segundo o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Ok. Deixa eu ver se tem como apagar isso agora aqui. Isso, tem sim. Vamos lá. Muito bem. Bom, vamos lá, então. O início de Gênesis 1 nos ajuda a entender adequadamente os vários papéis no casamento. O meio único que os homens foram criados. Então, nós vemos aqui Gênesis 1 falando sobre a criação do homem e da mulher, de toda a criação. Nós vemos aqui o objetivo para que ele foi criado. Nós vemos lá, especificamente nos versos 26 a 28, o dever que o homem tem de ser o marido de acordo Vai começar o curso agora. com a vontade de Deus. Então, ele deve representar a imagem de Deus, ele deve refletir a imagem de Deus, mas ele também deve reproduzir a imagem de Deus. Então, o homem foi criado com papéis específicos. A Bíblia especifica quais são as funções do homem. Deve sempre representar, refletir a imagem de Deus, seja no seu lar, seja na sociedade, no mundo afora. Sempre deve transmitir, refletir a imagem que Deus, a imagem de Deus nele mesmo. Ok? A maneira única também que as mulheres foram criadas. Nós vemos ali em Gênesis, você pode pegar a sua Bíblia, quando Deus criou Eva, nós vemos ali Deus criando o homem e depois ele cria a mulher.
E nós já falamos, inclusive, sobre essa informação, essa verdade, na verdade bíblica sobre o casamento. Ali no verso 18 em diante, nós vemos como ele criou a mulher. A mulher veio do homem. Isso é algo muito importante, porque a responsabilidade maior é do homem como sendo a primeira criação de Deus, ali entre homem e mulher. E a mulher, não por ter um valor menor, não por ter uma importância menor, muito pelo contrário, ah, ela tem uma igualdade com o homem em termos de essência. Diante de Deus, você vê aqui que quando Deus dá a responsabilidade de dominar a terra, ele dá para homem e mulher, mas se exige do homem uma posição de maior responsabilidade. Então nós vemos aqui que a mulher ela não foi criada de outra forma, da mesma forma que o homem, mas ela foi tirada do homem. Isso é algo extremamente importante e isso tem um valor bíblico, um valor teológico que deve ser aplicado na sociedade e importantíssimo. O relacionamento de um homem com sua esposa será determinado por seu relacionamento com o Senhor. Então, a forma como o homem se relaciona com a mulher deve ser a mesma forma que ele deve se relacionar, por exemplo, diante de Deus, com responsabilidade de cuidar aquilo que Deus lhe deu. Ele não deve se reverenciar à mulher, não deve ser submisso à mulher, mas deve cuidar da mulher da mesma forma que Deus cuida dele mesmo. Então, o cuidado dele reflete o caráter de Deus nele, na vida dele, cuidando da sua esposa, sempre zelando dela, sempre cuidando, alimentando, a santificando. Em tudo, o homem reflete o caráter, o relacionamento que ele tem com o Senhor. Um homem agressivo, um homem violento, um homem autoritário, e existe, nós vamos falar um pouco hoje sobre liderança, e existe uma diferença muito grande entre ser líder e ser autoritário. Um homem bíblico não deve ser um homem autoritário, mas deve ser um homem líder no seu lar. Agora é interessante porque a liderança de Deus, ela envolve autoridade, mas também envolve amor. Mais do que isso. Envolve sacrifício. Isso é interessante. Então nós devemos refletir esse caráter de Deus no nosso relacionamento com as nossas esposas. E ao mesmo tempo, as esposas devem esperar isto dos seus maridos. Eu sempre, quando vou falar sobre relacionamento conjugal, eu me lembro de uma reunião que nós tivemos no seminário com uma professora e do seminário que fez uma pesquisa antes com as meninas. Nós éramos todos solteiros ali, ela fazendo essa reunião com meninos, com rapazes, só apenas com alunos solteiros. E ela então compartilhou ali, junto com o seu marido, uma pesquisa que ela fez depois de uma aula com as meninas sobre qual era a expectativa delas em relação aos rapazes. E ela disse que a primeira coisa que elas mencionaram é que elas desejavam se casar com um homem líder, mas que liderasse não apenas nas decisões, com o que vai fazer com o dinheiro, se vai comprar um carro agora, ou se não vai, ou se vai comprar, sei lá, alguma outra coisa que eles queiram. Não, não é isso. Elas falaram, nós esperamos liderança espiritual acima de tudo. Nós não queremos ter maridos que nós tenhamos que acordar no domingo pela manhã, antes de ir para EBD, e ficar insistindo para ele sair da cama para ir para EBD. Eu sei que aí em Olímpia vocês têm a EBD à tarde, né? Mas imagina a esposa ter que ficar insistindo para o marido ir tomar banho, trocar de roupa, se aprontar para poder ir para a igreja. Então as moças falaram: nós não queremos isso. Nós não queremos assumir uma liderança
que é do nosso marido. Nós queremos ser cuidadas, lideradas, pastoreadas. Elas usaram esse termo, eu lembro disso. Nós queremos que eles nos pastoreiem. Isso é importante. João 15,5 diz: sim, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer coisa alguma. Esse João 15, ele é um texto que sofre com má interpretação por muitos cristãos. Alguns aqui atribuem nessa ilustração de Jesus uma aplicação de perda de salvação, e nós vemos ali em João 15, Jesus não está dizendo nada disso, mas ele está dizendo que Deus, o jardineiro, já limpou a árvore. E os que ficaram, os ramos, são os ramos que estão nele. E o que se espera desses ramos é que produzam frutos. Mas para que esses ramos, os galhos, para que eles produzam frutos, é necessário também que eles estejam unidos à videira. Porque o galho que não está unido à videira, isso aí é lixo, é galho seco, galho solto, que não pertence à videira. E estes o Pai tira e lança no fogo. Ele limpa a videira. Jesus faz questão de ressaltar: vocês já foram limpos. Mas ele também destaca que, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Veja, nós olhamos aqui para o caráter de um homem bíblico como um esforço sobre-humano. O que Deus espera de nós, nós não podemos fazer por nós mesmos. Nós não podemos corresponder aos desejos, à vontade de Deus, pelos nossos próprios esforços. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então, nós vamos estudar hoje sobre o caráter, o papel do homem bíblico, do marido bíblico, mas nós devemos também entender que para tudo isso nós precisamos entender que somos dependentes dele para viver aquilo que ele deseja de nós. Ok. Primeiro ponto, a alegria de trazer glória para Deus por conhecer e honrar sua esposa. 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha o que Pedro fala aqui. Esse texto, ao contrário do texto de Paulo aos Efésios, esse texto ele fala mais sobre o papel das mulheres, nos outros versículos, do versículo 1 ao 6, e aqui ele fala sobre uma exigência do marido. Veja, ele fala aqui de sabedoria no convívio com as suas esposas. Ele fala no trato, o trato com honra. Ele fala como nós maridos, devemos encarar as nossas esposas, em parte mais frágil, mas também co-herdeiras do dom da graça da vida. Ou seja, que elas têm os mesmos direitos que nós, homens, temos diante de Deus. Isso é muito forte numa época em que a mulher não tinha tanto valor como tem hoje. E ele fala de forma que não sejam interrompidas as suas orações, e ele coloca, olha a expressão, o tom de ameaça que Pedro usa aqui nesse texto. Mas nós vamos olhar isso parte por parte. Ao marido é ordenado, então, conhecer sua esposa. Uma ordem que requer estudo, que leva tempo. Uma ordem que inclui estar consciente das fraquezas dela. Nós precisamos aqui entender e conhecer a esposa. Eu lembro que eu lembro aqui de um professor meu que ele brincava com a gente, falando que a mulher era um animal verbal, que era preciso falar, expressar todo o amor, era preciso
fazer com que ela sentisse pelas nossas palavras toda a nossa doçura, interesse, amor e cuidado por elas o tempo todo. Veja, o amor, eu fico impressionado com histórias, por exemplo, do meu bisavô. O meu pai, eu lembro quando ele contou a história do meu bisavô com a minha bisavó, no culto fúnebre do meu bisavô. Foi uma coisa assim impressionante. Ele reuniu detalhes, ele pesquisou, ele quis ouvir todos os parentes que tinham conhecimento da união deles e do amor que ele sentia por ela, o João pela Maria. O meu bisavô, ele foi prometido, aliás, a minha bisavó foi prometida para o meu bisavô quando eles eram crianças. Os pais fizeram um acordo. Os pais eram fazendeiros ricos na região ali de Viradouro e eles tinham dinheiro. Eles não queriam que os seus filhos se casassem com outras pessoas que pudessem perder toda a fortuna que a família tinha amontoado. A ideia foi essa. E eu lembro que o meu bisavô, ele foi conhecer a minha bisavó às vésperas do casamento. E a minha bisavó estava colhendo café na roça, e então o meu bisavô, ele vai com o pai dele, o pai da minha bisavó chama ela para poder servir um café. Então foi aí nessa situação que eles acabaram se conhecendo. E o meu pai conta que o meu bisavô mesmo, ele foi para um casamento com dor de barriga, pedindo para parar o carro de boi por causa de todo o problema que ele teve com relação a essa insegurança. Irmãos, deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Eu não sei se alguém pode me dizer se o som aqui está atrapalhando a transmissão? Alguém aí me dá esse retorno, por favor? As crianças estão por perto, estão fazendo barulho, vocês estão ouvindo? Não. Não? Então tá bom. Ouvindo normal, pastor. Está ouvindo normal? Está tendo barulho de Normal. ventilador aqui? Tá normal. Não. Tá, então tá bom. Então elas estão só me atrapalhando, não estão atrapalhando vocês, isso é bom. Mas o meu pai conta, e eu lembro quando eu era muito criança, de ver o meu bisavô acariciando a mão da minha bisavó sentada na varanda da casa. E o olhar apaixonado dela quando ele passeava com a gente, com os netos e bisnetos, de charrete. Qual foi o segredo? Como duas pessoas puderam se casar, ele tendo que ir curar a dor de barriga dele no meio do mato, indo para o casamento, na época a festa que durava uma semana e todo aquele dinheiro sendo gasto festejando uma união contratada. Como isso pôde resultar em uma união tão amorosa? A minha bisavó, ela conheceu Cristo e depois evangelizou meu bisavô, ele também se converteu e toda a família veio a Cristo. Mas antes, os dois já tinham, inclusive, desenvolvido essa paciência um com o outro. Nós não precisamos fazer isto, forçar isto, mas hoje o que acontece nos relacionamentos é que o ficar vem em primeiro. E o ficar sem limite, inclusive, com relações sexuais. Jovens ou até adultos que se conhecem antes do casamento, se conhecem pela cama. Antes de desenvolver uma amizade, antes de ter um relacionamento bom um com o outro, de forma que possam, então, alimentar um relacionamento que dure, apesar dos problemas físicos que um deles possa ter no futuro. E que o relacionamento sexual possa ser algo que não exista mais. Então,
nós precisamos investir tempo no conhecimento. O marido deve investir tempo para conhecer a sua esposa. Nós vamos falar sobre a esposa na próxima aula, mas eu quero focar aqui no marido. O marido precisa ouvir a esposa. Talvez você tenha uma esposa que fale muito e você fale pouco. Então, escute. Tente interpretar o caráter da sua esposa, as características dela. E você deve, então, eu acho que está expirando aqui, gente. Alô? Um minuto, acho que tem. 1 minuto, né? Tá. Então, eu vou passar por aqui. Tá. Na hora que cair, eu chamo, então. Deixa eu voltar. Então, você precisa dedicar-se nesse tempo para poder desenvolver um relacionamento com sua esposa de forma que possa ser algo frutífero entre vocês. Não pensando nos seus desejos carnais, objetivos para o relacionamento que você quer ter com ela, falando aos maridos, mas para que você possa saber do que ela precisa, do que ela quer, e especialmente aquilo que ela precisa com relação ao cuidado do seu coração, ao pastoreio, ok? Aqui, 1 Pedro 3,7 fala lá que ela é a parte mais frágil. Que é esse, então, a parte mais frágil? Ser a parte mais frágil não significa que ela é mais fraca intelectualmente. Eu, às vezes, preciso cuidar de esposas que têm pós-graduação, mestrado, enfim, que têm uma escolaridade ou um nível intelectual muito maior que o do marido. Também não significa ser parte mais frágil que ela é mais fraca espiritualmente, no sentido moral, e que ela é uma tola e que não sabe a diferença de ter uma vida santa e mundana. Não significa isso. Mas o que significa? Significa que a esposa é normalmente mais fraca fisicamente. Lembra aqui que eu comentei com os irmãos que as notícias que tem de mulheres que matam seus maridos vêm com elas usam uma força desproporcional, porque sabem que se ele reagir, elas vão sofrer por causa disso. A esposa não tem o mesmo grau de autoridade também. Então, nós precisamos entender que o marido tem autoridade sobre o seu lar. Ela é a auxiliadora. Por mais que as mulheres hoje tentam buscar uma vida de autoridade, de igualdade dentro do lar, a autoridade é do marido. Por isso, ela é a parte mais frágil, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido de que ela exige mais cuidados por ela. O marido deve cuidar dela por ser mais frágil. Então, ele deve assumir toda a responsabilidade nas suas decisões e não fazer com que ela carregue todas as decisões sobre ela. Veja, o que tem acontecido é que a nossa sociedade tem lançado nas costas da mulher uma responsabilidade que não é dela, por exemplo, de manter o seu lar, por exemplo, de educar os seus filhos, por exemplo, de liderar a casa, de tomar decisões difíceis. Quem deve tomar essas decisões difíceis deve ser o marido. Nós vamos ver daqui a pouco que isso também merece consulta, enfim, mas é responsabilidade do marido. Se alguém deve aí arcar com as consequências das suas decisões, é o marido e não a esposa. O marido deve assumir as consequências e por causa das suas decisões. Então, a mulher ela deve se sentir tranquila quanto a isso. É lógico que a mulher, muitas vezes, vai se sentir angustiada, insegura com alguma decisão do marido, especialmente quando a decisão dela for contrária do marido. Mas quando o marido tiver que tomar uma decisão importante, ele deve assumir as consequências dessa decisão. E não lançar sobre a esposa a culpa da decisão que ele tomou. E não fazer com que ela tome a decisão para que ele possa bancar o inocente. E ela a culpada se a decisão for frustrada.
Ao marido é ordenado honrar sua esposa. 1 Pedro 3,7 diz: trazem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, tratem-nas com honra. O que é essa honra? O que é tratar a esposa com honra? Honra também tem sido um conceito mal interpretado hoje em dia, muito subjetivo. Honrar a esposa inclui a ideia de mostrar apreciação, respeito. É respeitar a sua esposa. É falar com ela com toda reverência. Não é tratar a sua esposa como se fosse, então, aí um animal, como se fosse alguém que não merecesse nenhuma consideração. Eu lembro que um professor contou que certa vez ele foi na casa de um pastor e o pastor disse para ele assim: aqui em casa quem manda sou eu, quer ver? Ele cuspiu na parede e mandou a filha: limpa aí. E ele falou assim: a minha esposa faz também. Não demorou muito, a esposa pegou os filhos e abandonou esse pastor. Veja, eu não estou justificando nada, mas explica muita coisa, não é mesmo? Isso não é liderança, isso não é autoridade, isso é falta de respeito. E a autoridade do homem exige que ele honre a sua esposa, a respeite como uma parte mais frágil, como alguém que exige todo o cuidado, de tal forma que, se não cuidar devidamente, pode se quebrar, pode se desfazer. Não exige aí uma condição de idolatria à sua esposa, como se fosse um Deus. Não, mas respeito na forma como vai se colocar. Tem pessoas que falam de um tom baixo, mas, ao mesmo tempo, usam palavras tão ásperas, tão duras, tão pesadas, e que desrespeitam a sua esposa de uma tal forma que ela se torna uma pessoa cada vez mais triste no seu relacionamento. E aí, se você é assim como marido e continua fazendo assim, provável que você acabe perdendo o seu casamento, perdendo a sua esposa, perdendo os seus filhos. Também honrar é demonstrar gratidão do mais alto nível. Você vê, por exemplo, a forma como o marido da mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, como ele e os seus filhos elogiavam essa mulher. Veja, ela cuidava dele, ela colocava ele em posição de honra, de destaque, maravilha. Mas ele reconhecia isso, ele tinha gratidão por isso. E veja, irmãos, você exige essa gratidão dos seus filhos em relação à mãe. Eu tenho visitado algumas famílias, eu tenho ficado horrorizado. Porque eu fico imaginando, se eu falasse com o tom que alguns filhos falam com a sua mãe, se eu falasse desse jeito com a minha mãe, eu não sei, uma vez eu fiquei assustado, porque eu ergui a voz quando era adolescente com o meu pai, e o meu pai, ele me levantou com um braço só. E eu fiquei assustado porque eu não esperava que meu pai fosse tão forte como ele mostrou ali que ele era. E ele me fez perceber ali como eu precisava obedecê-lo. Foi de um jeito inusitado, não é? Não estou dizendo que ele fez da maneira correta ali, né? Deveria ter confrontado, mas enfim. Mas também mostrou como o pai quem manda e quem obedece. Se eu tivesse falado do jeito que alguns filhos falam com a mãe, eu tenho certeza que eu ia sentir um pouquinho de dor por um bom tempo, por causa da disciplina do meu pai. Veja, irmãos, os pais, às vezes, ensinam os seus filhos a tratar mal a mãe. Eles aprendem com os seus pais, porque os maridos desrespeitam as suas esposas na frente dos filhos e na frente de todos. Então, não é uma baixaria fora de casa, é uma baixaria até mesmo dentro de casa. Uma situação que não deve ser tolerada. O marido deve deve mostrar para os filhos, mostrar para todos como ele respeita a sua esposa e como ele é grato à sua esposa por tudo que faz.
Eu já disse isso várias vezes para a Uli, para minha esposa, que ela é a minha auxiliadora. Que todos os deveres, e quando diz auxiliadora, eu acho que tem gente que entende, quando lê na Bíblia, auxiliadora, alguns entendem assim, dona de casa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela é auxiliadora em tudo. Em tudo. Ou seja, as obrigações de casa não são dela. É do marido, são do marido. O marido é o responsável por cuidar de todas as coisas, mas ela pode ajudá-lo. Então, a minha esposa, ela me auxilia, ela me ajuda. O dever de lavar a louça é minha, o dever de arrumar a casa é meu, o dever de cuidar dos meus filhos é meu, o dever de sustentar a casa é meu o dever de dominar todas as coisas, liderar, administrar bem todas as coisas. É meu o dever, é minha responsabilidade. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho uma esposa que ela realmente é minha auxiliadora, então ela me auxilia. Agora há pouco, você viu que ela tirou as crianças, não sei se você viu isso ou ouviu, ela tirou as crianças de perto, ela veio e me trouxe uma caneca cheia de café, trouxe um ventilador, ligou aqui. Maravilha! Ela é auxiliadora. E eu sou grato à minha esposa. Eu sei porque eu digo para ela que 75% do meu ministério eu devo a ela. Eu sei que se ela não me ajudasse da forma como ela me ajuda, eu não seria capaz de realizar o meu ministério na minha igreja e auxiliar ainda outras igrejas, como os irmãos. Então, essa gratidão, ela é devida. Deus exige essa gratidão de nós, mas nós devemos então obedecer e sermos gratos às esposas que temos pelo que elas têm feito por nós. E eu não estou dizendo aqui como algo que, se você é grato, você recebe. Não, não é isso. A esposa, nós vamos falar sobre os deveres dela, ela tem que cumprir com o dever dela, estando o marido respeitando ela ou não, sendo grato ao que ela faz ou não. Cada um deve cumprir o seu papel sem esperar que o outro cumpra o seu. Portanto, maridos, respeitem a sua esposa, mesmo quando elas te desrespeitarem. Sejam gratos às suas esposas, mesmo se elas não fazem nada do que você espera que elas façam. Porque ela compartilha da mesma herança. Outra posição, outro motivo de honrar. Ela compartilha com você a mesma posição diante de Deus. A mesma herança de Deus. Ela é sua irmã em Cristo. Alguns não têm o cônjuge convertido. Esposas não têm o marido, maridos não têm a esposa, ganhos ainda para o Senhor. Paulo dá recomendações específicas para isso, lá em 1 Coríntios capítulo 7, e ele exorta, não se separem. Pedro ainda diz aqui, mais específico às esposas, no versículo 1 ao 6, que elas, sendo submissas ao marido, podem ganhar o seu marido pelo seu bom procedimento. Mas veja, eu estou falando aqui, compartilhar da mesma herança para cônjuges que são crentes, maridos que têm esposa crente, veja, devem entender que elas compartilham da mesma herança de Deus. Elas são co-herdeiras do dom da graça da vida. Os resultados de conhecer e honrar a sua esposa. Isso tem resultado. Tem boas consequências. 1 Pedro 3,7 diz, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aliás, aqui ele já começa falando no tom de ameaça, como nós falamos ali. Não é? O homem que não honra sua esposa não está em comunhão com Deus. Aquele que não conhece, que não honra sua esposa, não tem um relacionamento com o Senhor esperado, como nós dissemos lá no começo da nossa aula. A alegria de trazer glória a Deus
o liderar a sua esposa? Olha, a liderança, ela deve produzir no marido uma alegria. A alegria de glorificar o Senhor. Entenda, por favor, que vida devocional não é só o seu momento a sós com Deus, fazendo sua leitura bíblica, e o seu momento de oração, meditando na palavra de Deus, refletindo sobre a palavra de Deus. Não é só isso. Mas o seu momento devocional com Deus é quando você cumpre a vontade de Deus em tudo na sua vida. Observando aí cada papel, cada relacionamento na família, o marido tem o dever de liderar a esposa e isso glorifica a Deus. Então, nós já vimos alguns textos aqui, especialmente no Gênesis capítulo 1 e 2. No capítulo 5, 23, nós vamos ler esse texto logo, mas eu quero já ler esse texto com os irmãos. Ele diz assim, Efésios capítulo 5, verso 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Veja que interessante. Então, olha a representatividade. Olha quem ele representa no lar, o próprio Senhor. A base bíblica para a liderança dos maridos. Os homens foram criados para serem líderes. A ordem da criação, então, estabelece a sua liderança, como nós já falamos aqui em Gênesis 1, 22. Deus declarou o marido líder, como nós lemos agora há pouco, Efésios 5, 23. Ele é o líder, ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, veja o nível que Deus nos eleva na liderança. Ele eleva o marido a um posto de liderança como o de Cristo tem sobre a sua igreja, mas também numa posição de salvador. A base bíblica é a liderança do marido, lá em Mateus 20, 25 a 28. Do 25 ao 26, na primeira parte, ele diz assim, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Aqui ele deixa claro. Veja, o que não é liderança. Liderança não é uma ditadura. Os pagãos exercem o domínio e querem controlar. Não existe esse autoritarismo. Você precisa liderar, mas liderar com amor. A mulher, ela não deve ser o seu capacho. Ela não deve ser um objeto, não deve ser uma pessoa que simplesmente deve ouvir tudo e ficar calada. O homem não deve exigir a submissão da sua esposa sendo um líder autoritário a este ponto. E aqui, veja, Jesus fala, deixa claro isso, que os pagãos é que exercem esse tipo de domínio, esse tipo de controle. Liderança não é tomar também todas as decisões do lar sozinho. Olha, eu uma vez acudi a um pastor que a esposa veio me procurar, veio se queixar do marido, a esposa do pastor. Eu ainda era seminarista. E veio falar sobre o comportamento dele em casa, a forma como ela se sentia desprezada, desrespeitada, porque ele não consultava ela para nada, ele queria tomar as decisões todas sozinho, ele tratava ela como uma mulher burra, como uma mulher estúpida, que não sabia tomar decisões, não sabia fazer nada, tratava ela como uma pessoa imatura, ao ponto de tratá-la como se fosse um dos filhos dele. Veja, lembra que tudo isso vai contra aquilo que o marido deve fazer com relação à honra. Não é? Então, honrar a esposa deve ser exercer uma liderança amorosa. Liderança também não é a decisão do marido
de seguir a esposa. Aí tem uns caras que são tão bananas, que eles justificam a sua omissão na liderança do lar, falando assim, não, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de seguir minha esposa. Eu tomei a decisão de não fazer nada. É aquele tipo de cara que fala assim, não, eu estou trabalhando. Qual é o seu trabalho? Não fazer nada. Né? Não, não é isso. Não é isso. Não é tomar a decisão de colocar a sua esposa como líder, chefe do lar, e você como submisso a ela. Não é. Ainda no verso 26 ao 28 diz, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate, dar a sua vida em resgate por muitos. Eu acho que o que resume tudo isso que nós vimos aqui é esse gráfico, essa tabela que nós temos aqui, comparando o ponto de vista errado, distorcido sobre liderança e o ponto de vista bíblico sobre liderança. Então, aqui nós temos aquele que lidera por orgulho. E o que lidera de acordo com a Bíblia deve ser humilde, ele lidera pela humildade. Pelos padrões mundanos, não presta nenhuma satisfação. Não deve satisfação à sua esposa, a ninguém. De acordo com o modelo bíblico, ele se alegra com a prestação de contas. Ele diz para a esposa, fazendo aqui uma observação, por exemplo, eu sou líder do meu lar. A minha esposa, por exemplo, ela organiza as nossas contas. As decisões mais difíceis eu tomo, mas eu estou a par de tudo o que está acontecendo e de toda a organização que ela faz. Tudo. Mas tudo o que eu compro, ou tudo aquilo que eu estou planejando comprar, ou fazer de algum serviço, eu falo para ela, eu presto contas. Amor, olha, eu paguei isso, ou eu contratei aquilo, eu fiz isso, eu fiz assado, e nós vamos sempre conversando com o outro. Existe uma alegria, uma satisfação de fazer isso, especialmente quando nós trabalhamos em sincronia, onde uma parte não exige demais do outro e os dois se ajudam mutuamente. É preciso destacar isso também. Do ponto de vista errado, toma todas as decisões sem conselho. Olha, do ponto de vista bíblico, busca o conselho antes de tomar decisões. Ah, mas eu sou líder. Ok, você é líder, mas se você é sábio, você sabe que a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Escute a sua esposa. Eu já vi casais em que o marido foi construir a casa e ele foi lá, ele escolheu tudo e não deixou ela escolher nada. Ou então de casais que foram lá, o marido já tinha uma casa e ele disse assim, quer saber, eu vou mobiliar a casa. Ele comprou tudo sozinho, sem consultar a sua esposa. Veja, vamos dizer aí que ela deve se separar do marido, coisa assim. Não, mas que machuca, não é? Mesmo que seja para tomar uma decisão muito difícil, às vezes de mudar de emprego, às vezes de mudar de cidade, às vezes até mesmo uma decisão difícil, como eu acompanhei de um casal de amigos meus, de mudar de igreja. Porque os dois tinham relacionamentos íntimos nas suas igrejas e eles decidiram procurar uma outra igreja para que os dois pudessem conviver sem que tivesse prevalência de um relacionamento ao outro. Enfim, busque conselhos antes de tomar decisões, especialmente da sua esposa. Você precisa confiar nela. O marido precisa confiar na sua esposa. Ela é a sua metade. Ela compõe com você um relacionamento sólido do ponto de vista bíblico. Veja, do ponto de vista errado aqui, espera que os outros sirvam. Do ponto de vista bíblico,
serve. E aquele serviço sem esperar que o outro sirva também. É simplesmente dar sem esperar receber nada. Eu me lembro que no namoro, a minha esposa, quando nós iniciamos o namoro, ela não trabalhava. E no primeiro dia dos namorados, eu fui lá e eu comprei um kit de perfumes, de cremes, coisa assim, e dei para ela. Ela não me deu nada, ela ficou toda constrangida. Mas eu fiquei muito feliz. Mas isso no casamento também deve ser assim. Em outras situações, nós passamos por isso também. E ela quis planejar, mas ela quis fazer surpresa, fez algo. Enfim, é assim. Ou é sempre ajudar o outro, sempre surpreendendo. Veja, sua esposa vai chegar em casa, vai ver a pia toda suja, a cozinha toda bagunçada, a casa de perna para o ar, e vai ter que arrumar tudo. E você ficou ali esperando ela para encontrar a casa naquela situação. Decida servir sem que ela tenha que pedir com aquela cara zangada, triste, ou às vezes em tom de murmuração, aquela cobrança. Você pode me ajudar? Faça isso de coração. Ajude. Veja, do ponto de vista errado, tem uma comunicação pecaminosa, com mentira, ira, ironia, sarcasmo, cinismo. Puxa, a lista é longa. Comunicação bíblica com graça e controle. Mas se você tem, já fui uma vez, acho que não sei se eu falei isso, compartilhei com vocês, uma vez eu fui visitar um casal e estava chovendo, eu fui levar uma cesta básica para eles, estavam passando muita dificuldade e a esposa estava trabalhando. Mas aí eu vi um par de calçados dela do lado, assim, na porta, do lado de fora, e a chuva molhando tudo. Eu falei para ele, guarda o sapato, ela deixou aqui, ó, vai estragar. Não, eu vou deixar aí para ela aprender a ser mais organizada, a guardar as coisas. Aí eu fiquei pensando depois, eu entrei no carro, eu fiquei pensando, puxa, ele podia ter demonstrado graça com ela, da mesma forma que Deus demonstrou graça com ele, alimentando ele. Veja, é a responsabilidade dele manter a casa, mas Deus enviou a comida. É a responsabilidade dela guardar o calçado, mas ele poderia ter feito isso. Veja. Então, isso envolve toda uma comunicação cheia de graça e domínio próprio. Esse controle é domínio próprio. Se pense antes de falar. Não seja estúpido, não seja grosseiro, não seja ríspido com a sua esposa. Pense para que você possa se comunicar de forma amorosa. Do ponto de vista errado, o foco é egoísta. O que é melhor para mim? Do ponto de vista bíblico, se concentra no outro. O que é melhor para ela? Pense no que é melhor para ela. Do ponto de vista errado, o motivo é errado. Agrada a si mesmo. Do ponto de vista bíblico, o motivo certo, agradar a Deus. O motivo errado, lá pelo ponto de vista errado, espera que os outros mudem primeiro. Espera que ela mude. Espera que ela mereça perdão. Que ela mereça transformação sua. Que você mude o jeito de viver. Ela tem que mudar primeiro. Não é assim. Do ponto de vista bíblico, está sempre disposto a mudar primeiro. Dando bom exemplo, lidera pelo seu exemplo. Do ponto de vista ali mundano, é fraco ou nenhuma liderança espiritual. Deixa eu só voltar aqui. Do ponto de vista bíblico, fornece forte liderança espiritual. Estão todos aqui comigo? Perdi alguém? Ninguém responde. Não. Então, estão todos aqui. Muito bem. Nós vemos aqui o teste da servidão, de servir o outro sem esperar que o outro te sirva primeiro, ele funciona como quando você responde, né? Como você responde quando é tratado como servo. Tem pessoas que não aceitam serem tratadas como servas. Quando o marido não aceita ser tratado como servo, ele percebe que o que está evidente ali é o orgulho, a arrogância, que ele precisa ser muito trabalhado ainda para ser humilde
e cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da sua igreja. Quero chamar sua atenção para uma coisa. Quando nós vemos aqui sobre, no versículo 25, Efésios 5, 25, sobre o tipo de amor que Deus exige do marido, nós temos aqui Paulo dizendo assim: maridos, cada um de vós ame a sua esposa, a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós já vimos um pouco sobre isso na aula passada, mas é um amor sacrificial e voluntário. Um amor ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Entende? De colocar ela num posto de posição superior a si mesmo. Isso é ser servo. O maior exemplo de um líder é Jesus. Paulo deixa claro isso aqui. Terceiro e último ponto, a alegria de trazer glória a Deus ao amor à sua esposa. Então nós vemos aqui do verso 25 ao 33. Eu vou ler a partir do verso 26, nós já lemos o 25. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Veja, olha só, esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. O verdadeiro homem pensa e age como Jesus Cristo. Como Jesus Cristo, o homem deve considerar a sua esposa superior ou melhor que ele mesmo. Deve dar alimento, cuidar das suas necessidades, deve protegê-la fisicamente. Não aquele que escuta um barulhinho e fala assim: ai, amor, vai lá ver. Quem é? Quem é? Vai você. Você já pensou isso? Vira homem, rapaz. Seja homem. Hã? E também aquele homem que deve cuidar da sua esposa ao ponto de saber se há no coração dela algo que precisa ser transformado por Deus. O homem não deve ser exortado pela esposa em fazer devocional. Ele deve convidar a sua esposa a ter uma prática devocional. Nos cultos domésticos, ele não deve dizer assim: amor, você fala. Fala você! Ministre a palavra de Deus ao coração da sua esposa, dos seus filhos. Tome essa liderança de santificar a vida da sua esposa e da sua família. O amor bíblico é uma escolha de amor sacrificial. Nós vimos ali João 3,16, fala do Pai. Ali também Gálatas 2,20 fala do amor do Filho. O amor de Deus é o amor sobre o qual um bom casamento é construído. Irmãos, nós devemos cultivar o amor com a esposa, mas um amor como o de Deus por nós. Que não espera mérito, mas que olha a nossa condição ainda como pecadores que lutam para a sua santificação, ainda insiste em nos amar. O amor bíblico é modelado após o amor de Cristo por nós. Veja, ali em 1 João fala que Cristo amou primeiro. Fala que o amor dele é maior, o amor dele é sacrificial. Fala lá, Paulo fala em Romanos 5,8 que ele nos ama apesar das nossas falhas. Lá em Mateus 26, enfim, João, fala que Cristo nos ama apesar da rejeição a ele
que interessante. Nós vemos também algumas instruções adicionais no amar a esposa. Ame como você amaria o seu próprio corpo. Lá, Paulo, em Efésios 5, 21, 28, ele fala sobre isso. Olha, a gente vê textos, por exemplo, quando fala sobre o mandamento, maior mandamento, as pessoas colocando o amor próprio como um terceiro mandamento. Então antes de amar a minha esposa, eu devo amar a mim. Não. O texto não está falando sobre isso. Em Efésios 5, 28, fala como o próprio corpo, porque nós temos uma tendência natural de cuidar primeiro de nós mesmos. Então, antes de você pensar em você, pense na sua esposa, cuidando dela. Mas ela sempre pensa nela primeiro. Tudo bem. Ore por ela. Continue você fazendo aquilo que Deus espera de você. Ame por ações e em verdade. Ame sem amargura. Que o seu amor seja um amor verdadeiro. Que não seja um amor que antes de demonstrar o seu amor, você tenha que lembrar toda a amargura ou todo o sentimento ruim que você tem por ela, por tudo que ela fez contra você. Que seja um amor sincero. Os resultados de amar sua esposa. Deus é glorificado. Olha, esse é o primeiro resultado que nós devemos reconhecer. É terrível quando você procura o amor da sua esposa para tirar algum proveito. Alguém fez um risco aí. Eu sei quem fez isso, mas fez. Quase que riscou aí no Deus é glorificado, hein? Mas nós olhamos aqui para o texto, para esse primeiro resultado, como algo que nós devemos esperar no cuidado com a nossa esposa. A glória de Deus. O evangelho é exibido corretamente. Nós devemos também reconhecer que toda mensagem de amor sacrificial e voluntário, ele se torna evidente no nosso relacionamento com a nossa esposa. Influência sobre a vida dos outros. Você não tem noção de como você pode influenciar a vida de outros casais, sendo um marido que ama sua esposa de forma adequada. Olha, até agora nós não falamos de uma idolatria à esposa. Não. Não é isso que nós ensinamos. Mas de um amor bíblico. Um amor que honra, um amor que cuida, um amor que reconhece que ela é coerdeira da graça de Deus, um amor que é sacrificial, voluntário, ao ponto de cuidar da sua esposa como a parte mais frágil, pastoreando o seu coração. E assim você pode também influenciar a vida de outros homens, de outros casais, especialmente dos seus filhos. Eu sempre oro para que os nossos filhos, por exemplo, o meu filho, que ele aprenda a ser um marido e um pai comigo, olhando, vendo como eu sou como pai e marido. Quando tenho que disciplinar os meus filhos, eu faço isso com graça, mas eu também mostro justiça. Quando eu me relaciono com a minha esposa, eu mostro para os meus filhos que ela precisa ser cuidada, que ela é frágil e que eu estou disposto a fazer qualquer coisa para cuidar da vida dela e também pastoreá-la. Então, isso influencia diretamente a vida dos seus filhos, mas também a vida das pessoas que estão à sua volta. A conclusão, então, aqui para reconhecermos isso, vamos lá, vamos voltar aqui.
Conclusão, o marido, ele não pode cumprir seu papel sem a ajuda do Senhor. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos da ajuda de Deus. Segundo, você está crescendo na maneira de pensar e agir como Cristo. Então, você pode conhecer sua esposa? Pode. Amar sua esposa? Sim. Liderar sua esposa? Você deve. Tudo isso. A maneira como você está crescendo agora, você é capaz de fazer isso? Como você tem se relacionado com a sua esposa? Você tem sido paciente com ela? Você tem exigido muito dela? Você tem sobrecarregado a sua esposa de tarefas, de funções? Além dela ter que sair para trabalhar, ajudar no sustento da casa, ela ainda precisa cuidar de tudo da casa sozinha, porque você interpreta a auxiliadora como dona de casa? Ela deve ser a sua secretária ou fazer tudo aquilo que você não quer fazer. Não que você não deve, que você deve fazer, mas aquilo que você não quer. Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a sua igreja? Você tem pastoreado o coração dela? Você tem feito com que ela possa confiar em você, porque você toma as decisões sábias do lar, não deixando faltar nada em casa, agindo como um homem de verdade, suprindo as necessidades materiais do seu lar, mas especialmente as necessidades espirituais e emocionais? Você tem feito isso? Isso é o que a Bíblia, o que Deus espera de nós. Ok?